Recentemente, um jornalista da Jovem Pan foi demitido porque supostamente teria feito uma saudação nazista. Ele negou este fato, disse que no vídeo em que ele produziu, o qual foi a causa de tudo isso, ele apenas se despediu fazendo assim, com a mão. Segundo ele, isto não é saudação nazista e esta não foi a sua intenção, de divulgar o nazismo. Este não é o caso aqui, não é a discussão aqui. Eu quero chamar a sua atenção para a hipocrisia que estamos vivendo hoje. Se não pode divulgar o nazismo, e eu creio que não pode, porque é um regime que matou, torturou, construiu campos de concentração, fez execuções em massa, fez de tudo com o ser humano. Se não pode, por estas razões, por estas mesmas razões, não pode também divulgar o comunismo. E por que o comunismo é divulgado abertamente? Olha que hipocrisia. Se o nazismo matou 60 milhões de judeus, o comunismo matou 120. Se o nazismo matou 6 milhões de judeus, o comunismo matou em todo o mundo 120 milhões de pessoas. 120 milhões. Olha a diferença, 20 milhões, 20 vezes mais. Só na União Soviética foram 20 milhões de pessoas. O regime Mao Tse-tung, defendido pelo Lula, porque ele fez um vídeo recentemente dizendo que esse é o regime ideal. O vídeo está circulando aí, procure que você vai encontrar, se você nunca viu. Só nesse regime foram mortas mais de 40 milhões de pessoas. Segundo o livro negro do socialismo, uma autoridade no assunto, uma referência, foram mortas lá na China 65 milhões de pessoas. Tudo em nome desse regime totalitário, sanguinário, chamado de comunismo ou socialismo. Qual é a diferença? Por que uma coisa pode e a outra coisa que a mesma coisa não pode? Se não pode divulgar o socialismo, o nazismo, e não pode mesmo, da mesma forma, pelas mesmas razões, não pode também divulgar o comunismo. O Lula, que inclusive tem feito declarações com relação ao Bolsonaro, relacionando ele com o fascismo, não vou entrar nesse mérito, defende claramente os regimes cubanos, da Venezuela, é amigo desses governantes autoritários, de todos eles, amigo de todos eles. Ele chama aquele ex-governante do Irã, Ahmadinejad, que eu nem sei falar o nome direito, de meu irmão, um tirano, sanguinário. Gaddafi era seu amigo íntimo. Gaddafi, aquele que foi considerado o tirano do deserto. Ele é amigo de todas essas ditaduras teocráticas ligadas ao islamismo, que massacra mulheres, que mata homossexuais. Ele é amigo de todos esses regimes. O cara é fascinado por esses regimes sanguinários. Fascinado. Ele então não deveria nem abrir a boca. Portanto, estou sendo claro, não pode divulgar o nazismo. Pela mesma razão, pelas mesmas razões que já foram expostas aqui, não pode também divulgar o comunismo e nem o socialismo. Esses regimes ligados a esses partidos, PT, PSOL, Partido Comunista, Socialista, todos esses partidos de esquerda, ligados a estes regimes, deveriam ser extintos.